Agora o nosso papo vai ser para você que é mulher, né? Então, muitas mulheres que saem ali da sua casa, como dona de casa, procuram o seu emprego, o seu trabalho, querem se encontrar. E você sabe que o empreendedorismo feminino tem crescido muito. Amanhã é dia, viu, do empreendedorismo feminino. E nós sabemos que é muito difícil, né, gente? Principalmente para nós mulheres. Algumas décadas o mercado era de homens, somente homens. E aí as mulheres começaram a avançar. Qualquer mulher que se destacasse era exceção, né? Tipo, aquela mulher, ela é exceção no meio de tantos homens. Mas graças a Deus, felizmente, isso tem mudado a cada tempo. Embora a luta feminina por valorização e espaço no âmbito profissional continua, viu, gente? O empreendedorismo feminino vem crescendo consideravelmente. Seguindo o relatório do Sebrae, gente, sobre o assunto de 2017 para 2019, a quantidade de mulheres passou de 38% para 45%. Cresceu muito. E para falar sobre esse assunto, para a gente aprender e empreender, e se você deseja isso para você já dar um passo, estamos aqui no estúdio com ela, Juliana Albuquerque, ela é mentora sistêmica de mulheres. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, agradeço o convite, bênção, padre. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Amém. Juliana, fala pra gente o que é empreendedorismo. Que palavra difícil, pois não é? Empreender, em especial para as mulheres, tem um quê de autonomia, de liberdade, de liderança. É você trazer algo para resolver, algo inovador para oferecer um serviço para as outras pessoas, né? Então, para a mulher em especial, nós conquistamos com o empreendedorismo o nosso lugar no mundo. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E é tão bonito quando fala isso, escutar isso faz tão bem. Então, para uma mulher que quer empreender, ela escuta, ela fala, é isso que eu quero, né? Mas quais são os desafios? Porque a caminhada não é fácil, né? E quais são os desafios, Juliana? Os dados hoje mostram, né, o último relatório do GEM, que nós somos 30 milhões de mulheres que tomaram a decisão de empreender. Desses 30 milhões, que mais ou menos dá 48,7%, ou seja, quase metade do número de empreendedores no Brasil, hoje é feito, metade são mulheres. Né? Isso é um número crescente. E por que a mulher resolve empreender? Devido ao nosso contexto materno, a nossa família, tudo isso empurra a mulher para o empreendedorismo, porque a CLT, né, tem o seu horário, você precisa cumprir aquela carga horária, seu filho fica doente, você precisa ter toda uma estrutura para poder cuidar do seu filho, da sua família, você acaba não tendo muita flexibilidade. Então, esse é um desafio da mulher hoje, né, cuidar da sua vida familiar, e isso faz com que ela procure empreender, porque ela entende que ela vai ter mais flexibilidade para lidar, para cuidar do seu contexto familiar. Nós, mulheres, estamos aprendendo estar no mundo dos negócios. Ainda não e falamos assim, se a gente for pegar os grandes centros, é mais comum você ver uma mulher tomando a direção em grandes negócios, tendo espaços para falar sobre isso. Na nossa região, ainda isso está um pouco retraído. Nós não temos muitas mesas de negócio e as mulheres ainda não conseguiram se aliar nesse sentido para criar um espaço para falar da família, falar do trabalho, falar dos desafios de empreender, que é tudo isso, gerenciar a vida. Nós somos mais complexas, né, no sentido comparado aos homens. Cíclicas, não somos a mesma mulher no mês. Todos os dias. Tem várias mulheres ao longo do mês, né? Então, tudo isso impacta. E para a mulher também tem muito a ver com entregar algo. E como nós, durante muitos anos, nós ocupamos um lugar de dor, né? Um lugar, nós não podíamos sentar numa sala como essa, estar no meio dos homens, né? Para falar de negócios. Então, nós estivemos sempre nos bastidores. E, então, essa dor fez com que nós, hoje, ocupamos esse lugar para mostrar a nossa força mesmo, que é possível. Empoderamento. Esse empoderamento. Inclusive, tem uma filósofa que ela diz, né? É na necessidade que surge a criatividade. Isso mesmo. A minha mãe, por exemplo, ela viu a necessidade de melhorar a situação da minha casa, né, com só o meu pai trabalhando, com 2 crianças, ela sentiu a necessidade, meu irmão recém-nascido, há 40 anos atrás, de empreender e fazer o seu próprio negócio.
é nessa necessidade que Isso surge, mesmo. né, o dom. E o que a gente percebe, Juliana, é que isso sempre acontece de uma forma mais tardia, né? As mulheres, muitas vezes, durante a juventude, estão cuidando da família, dos filhos, e esse empreendedorismo surge numa idade um pouco mais madura, não é verdade? Eu observo assim, existem dados também que mostram que hoje, cada vez mais cedo, as mulheres resolvem empreender. Porém, o que eu percebo atendendo mulheres também, eu atendo muitas empresárias, muitas mulheres que empreenderam, às vezes jovem e outras vezes depois. Mas eu percebo que chega um momento da vida, né, Dani, que a gente chega e fala assim, puxa, eu quero fazer algo que tenha sentido, isso. né? Então, eu quero algo que viva o meu propósito, porque falo eu dos 20 aos 30 anos, eu me formei, experimentei muitas coisas na vida, já empreendi aos 24 anos, tive meu primeiro CNPJ aos 23 para 24 anos. Mas eu fui CLT, eu trabalhei, a gente está buscando sucesso profissional, se estabelecer. E depois chega uma hora que a gente fala, não, agora eu quero fazer algo assim que realmente tenha sentido. Então, talvez o empreendedorismo venha também nessa crescente, porque a mulher já está mais amadurecida, ela já também fez uma caminhada, ela entende que na hora que ela vai entregar um produto ou um serviço, ela está entregando parte dela. Então, isso tudo também gera um outro sentido. Um outro ponto, os filhos também crescem e aí os filhos vão à vida. Então, essa mulher volta a olhar para si mesma e ela volta e fala, poxa, agora eu quero investir em mim, Juliana, fazer mas algo por não mim. necessariamente, né? Porque isso que você está falando é bem comum mesmo e tem muitas pessoas que conseguem lidar com tudo isso ao mesmo tempo. É claro que precisa ser de maneira equilibrada, né? Se meus filhos ainda são pequenos, mas eu já estou empreendendo, eu já estou fazendo algo que me dá sentido na vida, continuar. Porque o que as mulheres têm, essa herança, é achar que não pode ser feliz, né? Não pode fazer algo. Muito importante isso que você está falando. Não posso ser feliz, eu tenho que ficar aqui sofrendo nesse trabalho, com os meus filhos, cuidando, sofrendo. Eu não posso ser feliz. É de tirar isso, desmistificar isso, né? E como mentora sistêmica de mulheres, nós sempre olhamos além da mulher, nós olhamos toda a ancestralidade, a linhagem feminina. E nós viemos, pelo menos as minhas avós, lá do Nordeste, do sertão brasileiro, foram mulheres dedicadas à família, não tinha outra possibilidade para elas, né? Então, eu sempre digo que nós, hoje, nós somos o sonho das nossas ancestrais. Exatamente. Né? Isso é muito bonito, porque hoje nós fazemos, e eu sinto isso, né? Fazer em honra a elas. Para elas não foi possível. Porém, Dani, existe uma questão importante que nós mulheres ficamos muito presas à epigenética. Os estudos da epigenética e da genealogia já mostram que nós mulheres, os homens também, em especial a nós mulheres, pelo nosso contexto de dor do passado, nós carregamos dores, traumas, questões ligadas ao feminino da nossa linhagem e que nós hoje sentimos muita culpa por prosperar. Sim. Sentimos culpa por ser felizes, por amar e ser amadas. Não posso, né? Não nos damos essa permissão, o merecimento. Então, realmente, o empreendedorismo é uma grande oportunidade da gente viver nessa potência, né? Juliana, mas é possível, né? Por mais que essa culpa ainda a gente leve na nossa bolsa, além de todo o nosso próprio negócio, do empreendedorismo, é possível, né? Colocar esse sentimento no lugar que ele tem que ficar, né? Se livrar dessa culpa, porque isso é nosso, né? Mas a gente consegue se livrar dela, sim, e seguir em frente, né? Sim, e eu acho que uma imagem que ajuda bastante é que você imagine nós hoje, né, nós mulheres com a nossa mão, com as nossas mãos postas assim, a gente imagina que por baixo das nossas mãos estão as mãos de toda a nossa linhagem feminina recebendo conosco. Então isso alivia a nossa culpa no sentido de eu vou receber por todos do meu sistema. E com isso, gente, uma coisa muito importante que nós fazemos quando a gente faz esse movimento de receber por todos é o movimento de destravar e de desbloquear a próxima geração. Então, eu ensino para minha filha que ela pode, para ela pode ser mais leve. Precisa decidir, né? Sim. Mas agora, na prática, para quem quer se tornar uma empreendedora, está lá se segurando, com o sonho na cabeça, com todas as ideias prontas, quais são os primeiros passos? Precisa tirar as ideias do papel. Primeiro é o passo de coragem, né? Hoje, desse número,
número, né, de 30 milhões de mulheres, quase que metade delas são, um pouquinho menos da metade, são 11 milhões de MEIs, microempreendedoras individuais, tá? Então, assim, você pode começar também sendo uma microempreendedora, né? Às vezes as pessoas têm medo de ir já para o simples ou para o lucro presumido, mas é assim, à medida que você quer crescer, se você quer crescer, aumentar o seu faturamento, você precisa também crescer nesse contexto da modalidade da sua empresa, né? Mas você pode começar começando como uma microempreendedora individual. Você tem um limite de faturamento mensal, se eu não me engano, 6 ou 10 mil reais mês que você pode faturar. E você pode testar o seu negócio. O que acontece? Primeiro é a coragem de você fazer e de você saber que você vai errar. Que você pode testar. Que o errar está dentro do negócio, dentro, né? porque processo, ninguém né? chegou sabendo tudo. Então, você precisa testar. Você vai testar um produto, vai testar um serviço, até você chegar no seu modelo ideal, né, daquilo que você quer oferecer. E o microempreendedor individual você pode fazer pelo próprio site e você não precisa nem do contador. Ótimo. O contador, inclusive, não pode cobrar para abrir um MEI, não poderia cobrar. E aí você mesmo consegue, porque foi feito isso justamente para facilitar, para que as mulheres pudessem elas mesmas cuidar disso. Usando o exemplo que o padre deu, já de uma idade mais avançada, de uma mulher que diz, então agora eu vou começar a fazer bolos, porque os meus bolos, meus netos adoram, eu vou começar a vender. Eu vou cuidar da minha vida, esse povo da minha família não quer saber de nada, eu vou cuidar da minha vida, eu quero vender bolo. Então, ela não tem nem acesso à internet. Pode pedir ajuda, como que ela pode se desenvolver? Sim, eu acho que aí nessa estrutura eu acho que entra essa questão da família, né, também, de poder ajudar e de poder entrar dentro desse contexto, mas eu acho assim que praticamente a mulher que resolver fazer algo, primeiro ela precisa estruturar o produto dela. O que eu vou fazer? O que eu vou oferecer? Primeiro, faz um teste na sua família, né? Às vezes ela já tem lá um bolo, como você está dando exemplo. Faz um bolo, os amigos, testa. Né? Pede para as pessoas testarem esse produto, começa vendendo dentro do ambiente que ela está, da própria família, e criar uma estrutura, porque hoje uma outra realidade da mulher empreendedora é que ela faz tudo. Então, ela faz o bolo, ela vende, ela entrega o bolo, né? Ela faz as contas depois. Ela compra. Ela compra. Então, isso requer organização. Para alguém que às vezes tem uma dificuldade com a internet, comece do jeito que você puder, até no próprio caderno, que muitas empreendedoras hoje no Brasil ainda usam o caderno. A gente precisa ir para digitalizar, porque facilita, né? Mas pensar, porque de novo a mulher também está nesse contexto. Nós centralizamos, né, Dani? Nós centralizamos tudo, a gente quer fazer tudo. Precisa descentralizar. A gente percebe, Juliana, que além da parte profissional, executiva, a mulher tem uma sensibilidade muito maior. Nossa! Coloca os sentimentos naquilo que faz. E eu imagino que isso que é a grande diferença do empreendedorismo feminino. Porque além do profissional, além daquilo que faz parte do processo mesmo trabalhista, coloca sentimentos. Eu acho que isso que é o que valoriza. É o que é o diferencial, né? E a gente vai conhecer... Juliana, eu quero agradecer a sua participação e seguindo isso que o senhor está falando, padre, nós vamos mostrar uma história muito legal de uma menina que começou vendendo doces na sua cidade, que é isso aí que você acabou de falar. E a gente vai ver o exemplo agora. Obrigada, você vai acompanhar com a gente, tá? Eu que agradeço. Gente, porque olha, para você ver como inspira a história das pessoas, viu, gente? E para celebrar, a nossa repórter Michele foi conhecer a história da Ana Paula. Gente, uma jovem que mudou a sua realidade e da sua família, vendendo doces gourmet nas ruas de Aparecida. Virou inspiração, gente, para muitas mulheres, viu? Mulheres que inspiram mulheres, possuem essa vontade de empreender neste ramo. Vamos conhecer essa bonita história. Muitas vezes, com a correria do nosso dia a dia, nós esquecemos das doçuras da vida. Às vezes, um simples doce como esse aqui faz a alegria de muitas pessoas, mas além disso, também leva sustento a muitas casas. E hoje eu estou aqui para apresentar para você uma mulher empreendedora que, através desses doces, mudou a sua realidade. E quem vai contar essa história bonita pra gente é a Ana Paula. Ana, uma alegria ter você aqui. Conta um pouquinho pra gente dessa sua história com o empreendedorismo dos doces. Tudo bem? Prazer, pessoal. Meu nome é Ana.
Eu estou aí, né, no empreendedorismo faz 5 anos e, assim, a minha história eu acho bem bacana, que motiva muitas pessoas a querer começar também, né, a empreender. E, assim, a minha referência, a maior referência que eu tenho hoje, sim, eu posso dizer que é a minha mãe, que na qual a gente começou, né, eu desde criança, com os meus 10 para 11 anos, minha mãe fazia salgado, eu saía com a minha irmã para a rua para vender. Então, assim, já comecei a ter um conhecimento mesmo quando criança. E devido às dificuldades que a gente passava também, né? Então, assim, minha mãe, muito guerreira, decidiu empreender. E através dela, não somente eu, como a minha irmã também é uma grande empreendedora hoje, né? Então, assim, é muito gratificante para mim estar podendo passar isso para as pessoas. E eu tenho certeza que daqui para frente muitas pessoas vão se animar e começar a empreender também. Você disse, né, que começou aos 10 anos. Como foi para menina Ana Paula, né, crescer e ver que o seu negócio hoje se tornou uma empresa? Então, assim, eu era, né, uma criança, né? Então, tipo, brincar, era aquela criança bem pentelha mesmo, fazia bagunça, ia pra escola, bagunçava. Mas, assim, um dia eu peguei, vi minha mãe fazendo lá um bolo, eu falei, não, eu quero aprender a fazer esse bolo, né? Um bolo de cenoura, maravilhoso. Eu falei, não, eu vou. Fiquei lá olhando minha mãe assim, né, meio pra ela não perceber, porque o medo da mãe era deixar a gente mexer com fogo, né, no fogão. Aí eu fui e testei, fui lá, fiz, pesquisei na internet e consegui concluir, né, essa receita e saí pra rua pra vender. Vendia R$1 o pedaço de bolo. E assim, era sucesso para os vizinhos todos ali, porque eu só vendia ali mesmo na rua e os vizinhos, nossa, amavam. Aí eu falei, nossa, não é que dá certo, aí meu dinheirinho lá, comprava bala, chiclete, pirulito. Aí foi quando eu comecei a crescer, a gente vai crescendo, vai amadurecendo. E eu vi que eu estava no caminho certo. Tive meu primeiro emprego registrado também, com 18 anos. Só que assim, eu vi que não era para mim, porque acho que já tinha, né, aquele sangue de empreendedor, aquela vontade de vender, de trabalhar por conta própria. E foi onde eu comecei a fazer lá as trufas, os bombons para vender na rua. E minha mãe também, né, empreendendo com os geladinhos gourmet. Então, assim, minha mãe tem uma empresa grande, né, dos geladinhos, tinha bastante funcionário. Aí, devido à pandemia, aconteceu que ela deu uma parada. Aí eu falei, para onde que eu vou correr, né? Que eu acho que a pandemia fez muitas pessoas se conhecer, né, que é capaz de empreender sim, porque hoje eu vejo pessoas que largaram aí cerveja de carteira assinada e tá aí na rua empreendendo. E foi o que eu fiz. Eu peguei e falei, não, eu vou e vai dar certo. Tive ali a minha confiança e falei, vou com tudo que já deu certo. E assim, muitas dificuldades, tá? Enfrentei, não foi fácil, não é fácil. Todos os dias é uma luta que a gente passa. Mas, assim, é muito prazeroso e gratificante estar ali adoçando o dia das pessoas. Às vezes tem clientes que você chega ali, tá triste e fala, Ana, você chegou, a minha felicidade chegou. E pra mim isso é muito, nossa, é muito satisfatório. A gente que conhece a Ana, né, sabe que é com esse sorriso que ela vai pra rua e apresenta os seus produtos. E como que é pra você ser essa doçura, né, na vida das pessoas? Então, tudo que eu faço eu coloco primeiro o amor, né? Porque a gente tem que colocar assim, o amor em tudo que a gente faz e trabalhar também com a qualidade, né? Levar um produto de excelência mesmo para as pessoas, né? Confiar no seu trabalho. E assim, faz 5 anos, como eu disse, que eu estou empreendendo com os doces. E agora com os brigadeiros gourmet fazem 6 meses apenas, então, tipo, tá muito recente. E foi uma coisa que, tipo, foi um desafio muito grande pra mim mesmo, sair do que eu fazia, porque eu fazia doces de vitrine mesmo, pra doceria, bolo de pote, copo da felicidade, uns doces bem mais elaborados, só que por conta do aumento dos insumos foi ficando difícil. Então a gente tem que pegar e, né, se adaptar à realidade. E foi onde eu fui investir no expositor, né, nesses expositor. Aqui eu tenho vários da empresa ZilBR. E foi onde eu comecei a falar, não, eu vou com os brigadeiros e vai dar certo. E o primeiro dia de venda foi sucesso, né? As pessoas gostaram muito, os meus clientes falaram, nossa, Ana, maravilhoso, é diferenciado, assim. Só que assim, coloco muito amor
né, a qualidade que eu trabalho e os meus clientes ficam satisfeitos. Isso eu tenho certeza, porque todos os dias eu recebo, né, o feedback deles e assim a gente procura melhorar sempre. E hoje a gente está falando sobre o empreendedorismo feminino. E que dica que você deixa para quem está em casa, para a mulher que deseja, né, ter a sua própria renda, né, abrir esse ramo do empreendedorismo? Quais as dicas que você deixa? Então, assim, a gente vê que empreender no Brasil não é fácil, né? Assim, em geral, falando em geral, tanto para a mulher quanto para o homem. Só que eu acho que para nós mulheres fica um pouco mais dificultoso, fica um pouco mais difícil, porque a gente enfrenta assim, aquele preconceito de que lugar de mulher na cozinha. Então, assim, a mulher tem que ficar em casa trabalhando, o marido trabalha. Então, assim, a gente já enfrenta esses preconceitos. A falta de apoio, né, que muitas das vezes a gente não tem, porque já aconteceu comigo também. Hoje sim eu tenho apoio e o que me faz não me deixar desistir, né? Só que assim, muitas pessoas enfrentam a falta de apoio e acaba desistindo, começa, mas chega ali no meio do caminho, para. Então assim, eu deixo a minha história mesmo como inspiração, que não é fácil, mas também não vai ser difícil. Se você tem um sonho de ser uma empreendedora de sucesso, igual eu tô sendo, tô indo pro caminho certo, são 6 meses empreendendo na rua, então assim, vale muito a pena. Hoje, com as vendas das ruas, né, vendendo somente os brigadeiros, eu arco com o meu aluguel aqui, né, que eu divido o aluguel com a Camila, eu tenho minha despensa cheia, eu como do bom e do melhor, eu faço passeios, eu faço viagens, eu cuido de mim. Então, assim, são coisas que se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estaria vivendo hoje. Ana, muito obrigada, viu, pelo seu testemunho aqui pra gente, e que seu negócio tenha ainda mais sucesso e que você continue a adoçar a vida de muitas pessoas. Muito obrigada, estou muito feliz de receber vocês aqui, né, dando essa entrevista. Para mim é um sonho realizado e eu quero só falar mais uma coisinha: não desistam, vocês mulheres que vão estar me assistindo, não desista do sonho de vocês, não desista de correr atrás do sonho de vocês, porque assim, nós mulheres podemos tudo o que a gente quer. Então, assim, pessoas para nos desanimar, nos desmotivar, vai ter sim, assim como já aconteceu comigo. Mas, assim, hoje eu vejo que minha vida mudou totalmente, depois que eu comecei a empreender nas ruas. Que linda, Ana! Parabéns! Sabe que hoje você inspirou muitas mulheres a dar um passo, a fazer aquilo que cada uma gosta, que faz sentido, que se sente bem, realizada. Parabéns pelo seu testemunho, pela sua história, pela sua garra e por dizer sim a você, a começar por você. Muito bacana, né? Saber das histórias boas. Muito linda. Tem muita história inspiradora, né? Tem, não é? Com certeza. Bom demais. Juliana, muito obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Foi um Tudo de prazer. bom para você. Obrigado, Juliana. Sempre muito bem-vinda aqui no nosso Bênção da Manhã. Obrigada, viu, padre? Gente, nós...